Mais de um século depois de Nietzsche tê-lo declarado morto, Deus parece estar voltando. Para muitos, isso é provavelmente uma miragem. Apesar de toda a conversa sobre o fundamentalismo islâmico e o reavivamento cristão, ainda é como se a ideia de um Deus todo-poderoso estivesse morta. E só demora um pouco para se livrar do corpo. Será? É claro, o que ele quer dizer com isso, né? Deus morreu. No final das contas, o que Nietzsche quer dizer com Deus morreu, ele quer denunciar o fim de uma forma de pensar. É isso. E essa forma de pensar, Nietzsche chama de estrutura religiosa do pensamento. O que é a estrutura religiosa do pensamento? A estrutura religiosa do pensamento é a oposição definitiva entre o bem e o mal. É a oposição entre o céu e a terra. É a oposição entre, no pensamento de Agostinho, por exemplo, a cidade dos homens e a cidade de Deus. O que acontecerá com o mercado de trabalho uma vez que a inteligência artificial supera as pessoas na maioria das tarefas cognitivas? Qual será o impacto político de uma vasta classe econômica que muitas vezes se torna inútil? O que acontecerá aos relacionamentos? E também o que acontecerá às famílias e fundos de pensão quando a nanotecnologia e a medicina regenerativa transformam os 80 nos novos 50? O que acontecerá com a sociedade humana quando a biotecnologia nos permitir ter bebês projetados e abrir brechas sem precedentes entre ricos e pobres e entre a classe produtiva restante e a nova classe inútil? Você não encontrará as respostas para nenhuma dessas questões urgentes na lei do Alcorão ou da Sharia, nem na Bíblia e nem nos analectos confucionistas, porque ninguém no Oriente Médio medieval, nem ninguém na China antiga, sabia muito sobre computadores, genética ou nanotecnologia. O Islã radical pode prometer uma âncora de certeza em um mundo de tempestades tecnológicas e econômicas. Mas, para navegar numa tempestade, você precisa de um mapa e um leme, em vez de uma âncora. O interreligioso de oração pela paz no Oriente Médio e no mundo ocorreu na Catedral da Sé. Entre uma música e outra, os líderes recitavam as preces referentes à sua religião. Dai aos que estão unidos perseverarem no bem, e aos que se combatem renunciar ao mal. A Igreja Católica tem se esforçado em busca do fim da guerra histórica entre Israel e Palestina. Em sua visita à Terra Santa, o Papa Francisco pediu que os cristãos, muçulmanos e judeus sejam agentes da paz e da justiça. Se nós pudermos exportar essas duas relações, vamos fazer tudo o que tiver ao nosso alcance. Uma guerra que não é religiosa. Os políticos usam a religião para dar força para as ideias para confirmar o que eles querem fazer. A iniciativa do encontro teve como objetivo mostrar que a convivência pode ser pacífica com respeito mútuo. Condenamos qualquer tipo de violência ou de guerra praticada em nome de Deus ou praticada em nome das religiões. Precisamos estar atentos aos focos de discórdia que podem surgir. Uma caminhada até o pátio do colégio para mostrar à população que todos estão juntos. Hoje em dia, o lugar mais interessante do mundo a partir de uma perspectiva religiosa não é a Síria ou o cinturão da Bíblia, mas sim o Vale do Silício. É ali que estão surgindo gurus de alta tecnologia para nós, novas e surpreendentes religiões que têm pouco a ver com Deus e tudo a ver com a tecnologia. Eles prometem todos os antigos prêmios, felicidade, paz, justiça e vida eterna no paraíso, mas aqui na Terra, com a ajuda da tecnologia, e não depois da morte, com a ajuda de seres sobrenaturais. Claro, isso não significa que essas tecno-religiões cumpram todas as suas promessas extravagantes. Afinal, as religiões se espalham mais fazendo promessas do que mantendo-as.
afirmação de que a religião é uma ferramenta para organizar sociedades humanas pode irritar aqueles para os quais ela representa, em primeiro lugar, um caminho espiritual. No entanto, religião e espiritualidade são coisas muito diferentes. A religião é um acordo, enquanto a espiritualidade é uma jornada. A religião dá uma descrição completa do mundo e oferece um contrato bem definido com objetivos pré-determinados. Basicamente assim: Deus existe, Ele nos disse para nos comportarmos de certas maneiras. Se você obedecer a Deus, você será admitido no céu. Se você desobedecer a Ele, você irá queimar no inferno. A própria clareza deste acordo permite que a sociedade defina normas e valores comuns que regulam o comportamento humano. Já as viagens espirituais não são nada disso. Elas costumam levar as pessoas de maneiras misteriosas para destinos desconhecidos. A busca geralmente começa com algumas perguntas importantes do tipo: quem sou eu? Qual o significado da vida? O que é bom? Enquanto a maioria das pessoas aceitam as respostas prontas, fornecidas pelos superiores, os buscadores espirituais não são tão facilmente satisfeitos. Eles estão determinados a seguir a grande questão onde quer que ela a leve, e não apenas a lugares que eles conhecem bem ou desejam visitar. Frequentemente, uma das obrigações mais importantes para os viajantes espirituais é desafiar as crenças e as convenções das religiões dominantes. No Zen budismo, por exemplo, é dito: se você encontrar o Buda na estrada, mate-o. O que significa que se enquanto caminhamos no caminho espiritual e encontrarmos as ideias rígidas e as leis fixas do budismo institucional, também devemos nos libertar delas. Religiões que são sapienciais, isto é, aquelas em que você tem uma força de crença religiosa para poder viver melhor, refletir melhor. Portanto, como o budismo, como parte daquilo que é o hinduísmo, uma parcela do shintoísmo, elas são sapienciais, estão ligadas à sabedoria. Você as tem para poder ter escolhas que sejam muito mais refletidas, muito mais meditadas. Outras religiões são religiões normativas, prescritivas, como é o caso das religiões do livro, o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Todas as três têm normas escritas, inclusive têm mandamentos fechados. E nesse sentido, ou você se enquadra naquilo que está na Torá, dentro dos hebreus, ou está na Bíblia cristã, ou está no Corão dos muçulmanos, ou você está fora. E desse ponto de vista, dependerá muito. De uma perspectiva histórica, a jornada espiritual é sempre trágica, porque é um caminho solitário, adequado apenas para indivíduos e não para sociedades inteiras. A cooperação humana requer respostas firmes em vez de apenas perguntas, e aqueles que se enfurecem contra estruturas religiosas estutificadas frequentemente acabam forjando novos em seu lugar. Aconteceu isso com Martinho Lutero, que depois de desafiar as leis, instituições e rituais da Igreja Católica, viu-se escrevendo novos livros de direito, fundando novas instituições e inventando novas cerimônias. Aconteceu até mesmo com Buda e Jesus Cristo. Em sua intransigente busca pela verdade, eles subverteram as leis, os rituais e estruturas do hinduísmo e do judaísmo convencionais. Mas, eventualmente, mais leis, mais rituais e mais estruturas foram criadas em seus nomes do que em nome de qualquer outra pessoa na história. É verdade que centenas de milhões podem continuar acreditando no islamismo, no cristianismo ou no hinduísmo, mas os números por si só não contam muito olhando de uma perspectiva histórica. Há 10 mil anos, a maioria dos seres humanos eram caçadores-coletores e apenas poucos pioneiros no Oriente Médio eram agricultores. No entanto, o futuro pertencia aos agricultores. Já em 1850, mais de 90% da humanidade já viviam como camponeses nas pequenas aldeias ao longo do rio Ganges e no Nilo. Ninguém naquela época sabia sobre motores a vapor, trens ou telégrafos. No entanto, o destino desses camponeses e aldeias já havia sido selado em Manchester e Birmingham por um punhado de engenheiros, políticos, financistas e visionários que lideraram a Revolução Industrial.
Mesmo quando a Revolução Industrial se espalhou pelo mundo e penetrou o Ganges e o Nilo, a maioria das pessoas ainda assim continuava a acreditar nos Vedas, na Bíblia e no Alcorão, muito mais do que nas máquinas a vapor. Mas isso foi mudando ao longo da história. A segunda Revolução Industrial iniciou-se em torno de 1830 e terminou aproximadamente em 1900. Suas características básicas foram a difusão de máquinas no continente europeu, Estados Unidos e Japão, e o uso do petróleo como nova fonte energética. Antes era utilizado o carvão. Perto do fim dessa fase seria a vez da energia elétrica trazer grande impacto para o progresso industrial. Espalhadas por diversos países, as máquinas geraram uma quantidade de produtos nunca vista, o que despertou outras necessidades, o mercado consumidor e mais matéria-prima para produzir os produtos. A superprodução resultante da segunda Revolução Industrial levou o sistema capitalista à sua primeira crise, a primeira Grande Depressão. Foi caracterizada pelos efeitos da difusão das máquinas, ou seja, muitas máquinas fabricavam mais produtos e estes exigem novos compradores. Mercado consumidor. No início do século XXI, o trem do progresso está mais uma vez saindo da estação. E esse provavelmente será o último trem a sair da estação chamada Homo sapiens. Aqueles que perderem esse trem nunca terão uma segunda chance, porque enquanto durante a Revolução Industrial do século XIX, os seres humanos aprenderam a produzir veículos, armas e alimentos, na Revolução Industrial do século XXI, os seres humanos estão aprendendo a se produzir. Os principais produtos das próximas décadas serão corpos, cérebros e mentes. A diferença entre aqueles que sabem produzir corpos e cérebros e aqueles que não sabem será muito maior do que a lacuna da Revolução Industrial. No passado, o cristianismo e o islamismo nesse cenário eram uma força criativa. Por exemplo, na Europa medieval, a Igreja Católica foi responsável por numerosas reformas sociais e éticas, bem como importantes inovações econômicas e tecnológicas. O Vaticano era a coisa mais próxima que a Europa do século XII tinha, parecida com o Vale do Silício. No entanto, na era moderna, o cristianismo e o islamismo se transformaram em forças em grande parte reativas. Eles estão ocupando com as operações de retaguarda mais do que as novas tecnologias pioneiras, como, por exemplo, métodos econômicos inovadores ou até mesmo ideias sociais inovadoras. Eles agora agonizam principalmente sobre as tecnologias, métodos e ideias propagadas por outros movimentos. Os biólogos inventam a pílula anticoncepcional e o Papa não sabe o que fazer a respeito. Os cientistas da computação desenvolveram a internet e os rabinos discutem se os judeus ortodoxos deveriam ou não usar ou navegar por ela. De onde você acha que as grandes mudanças do século XXI irão emergir? Do Estado Islâmico ou do Google? Quando surge uma pandemia da qual estamos vivenciando, não procuramos sacerdotes, profetas ou a magia para encontrar a cura. Esperamos a solução de outros curandeiros, os cientistas com a biotecnologia, a bioengenharia ou até mesmo a nanotecnologia. Seu corpo não é quem você é. Você muda ele como uma cobra muda de pele. Nós transferimos a consciência humana entre corpos. A vida é eterna. Quanto tempo fiquei morto? 250 anos. Você é a propriedade das indústrias Bancroft. Você recebeu este corpo, que veio equipado com neuroquímica de nível militar e memória muscular de combate. Sr. Kovacs, eu não pedi para me trazer de volta a este mundo. Tudo que eu peço de você é que desvende um assassinato. De quem? O meu. Isso não significa que a religião seja uma força gasta ou superada. Assim como as religiões tomou o mundo prometendo a salvação, usando os recursos do vapor na Revolução Industrial, misturando os interesses da vida terrena com a possível vida após morte, também nas próximas décadas, novas tecno-religiões provavelmente tomarão o mundo, prometendo a salvação por meio de algoritmos, genes, construtos virtuais que darão uma vida de prazer eterno, isso após a morte, e uma possível longevidade aqui, livre de doenças, velhice e cansaço.
no século XXI, criaremos mitos mais poderosos e mais religiões totalitárias do que em qualquer época anterior. Com a ajuda da biotecnologia e algoritmos de computador, essas religiões não apenas controlarão a nossa existência minuto a minuto, mas serão capazes de moldar nossos corpos, cérebros e mentes e criar mundos virtuais inteiros, completos infernos e céus nos seus construtos virtuais. Hoje, as pessoas já se prendem às realidades virtuais pelas redes sociais, jogos e entre outros recursos tecnológicos. Como também buscam a felicidade por rituais usando alucinógenos, psicodélicos e outros meios com o objetivo de alcançar um estado do nirvana. Se você quiser conhecer os profetas que refazerão o século XXI, não se preocupe em ir ao deserto da Arábia ou ao Vale do Jordão. Vá ao Vale do Silício. Eu nasci na Terra. Eu era o homem mais rico em vários planetas aos 74 anos. Na primeira vez que eu morri, eu tinha 99 anos. A nova tecnologia transferiu a minha consciência para um novo corpo. Por 263 anos, eu encapei em novos corpos, vivendo em perfeita saúde. Mas ontem à noite, aos 365 anos, eu morri de novo.